Bem-vindos a novembro. Acabamos de celebrar o Halloween e não tarda nada temos aí a época natalícia a bater-nos à porta. No entanto, e antes disso, e de falarmos sobre o crime de um padre e a filha de um papa, vamos explorar novidades que vêm aí também. Tal como dissemos, novembro é o mês ideal para nos aconchegarmos no sofá, junto à lareira, com um bom livro. Algumas sugestões e novidades que eu gostaria de vos deixar. O primeiro é um livro que se chama precisamente Outono, Autumn. É de Alice Smith e em português foi traduzido como Outono e a tradução é de Manuel Alberto Vieira. Outono, estação de neblinas e frutos maduros, dois velhos amigos, Daniel, um centenário, e Elizabeth, nascida em 1984, contemplam tanto o futuro quanto o passado, enquanto o Reino Unido se encontra dividido por um verão histórico, um daqueles que só acontece uma vez em cada geração. O amor é conquistado, o amor é perdido, a esperança caminha de mãos dadas com o desespero, as estações sucedem-se como sempre. Uma luminosa meditação sobre o significado da riqueza, da colheita e do valor. O outono é a primeira parte de um quarteto de estações que Alice Smith lançou e lança um olhar sobre o nosso próprio tempo. Quem somos nós? Do que somos feitos? O outono abrange uma vasta escala de tempo e dança ligeiramente através das histórias. E claro está, uma vez que leia o outono, vai querer ler os outros 3 livros, cada um para a sua estação. O segundo livro, a segunda sugestão que vos trago, li este verão quando estava de férias, quando fui até à casa de campo, e digo-vos, se calhar, porque era propício o lugar onde estava, eu adorei o livro, chama-se The House Across the Lake, traduzido para português como A Casa do Outro Lado do Lago, da autoria de Riley Sager. Como disse, é um livro ideal para se ler onde quer que esteja, mas quando se está de férias, então, é daquelas coisas que dá-nos muito prazer ler. Casey Fletcher é uma atriz recém-viúva que tenta escapar a uma série de má publicidade, retirando-se para a paz e sossego da casa do lago da sua família no Vermont. Armada com um par de binóculos e várias garrafas de bourbon, ela está sempre um tanto ou quanto embriagada, Casey passa o tempo a observar Tom e Catherine Royce, o glamouroso casal perfeito que vive na casa do outro lado do lago. Um dia, no lago, Casey salva Catherine de se afogar e as duas travam uma amizade fulminante. Mas quanto mais se conhecem e quanto mais Casey observa a casa de vidro, porque ela é toda de vidro, mais claro se torna que o casamento de Catherine e Tom não é tão perfeito como parece. E quando Catherine desaparece repentinamente, Casey suspeita imediatamente de que Tom está envolvido. O que ela não se apercebe é que a história é muito mais complexa do que parece à primeira vista e que segredos muito chocantes podem espreitar por baixo das superfícies mais plácidas e mais clarinhas. Quão bem conhecemos realmente alguém? O que é que se passa? Digo-vos, este livro é daqueles que eu, como leio muito, às vezes consigo adivinhar mais ou menos para onde é que a história vai. Este apanhou-me de surpresa total. E deixem-me aqui dar-vos um à parte. A minha filha leu o primeiro do que eu, foi até ela quem me o sugeriu, e ela, que consegue ainda adivinhar, porque é o estilo preferido dela de leitura, disse-me, não vais conseguir. Ela disse-me, eu aposto contigo que não vais conseguir adivinhar o que se vai passar e o que se está a passar neste livro, e realmente é chocante, mas é tão bom, é um livro que vale a pena ler, aconselho-vos para este mês de novembro. Aliás, é uma prenda de Natal espetacular para dar a alguém, A Casa do Outro Lado do Lago. E porque novembro traz consigo também este ar misterioso de quase fim de outono, aproxima-se o inverno, aproxima-se o Natal, vou deixar convosco também um thriller que eu adoro igualmente. Chama-se The Silent Patient, traduzido para português por Marta Mendonça como A Paciente Silenciosa. O autor é Alex McInnes. A vida de Alicia Berenson parece perfeita à primeira vista. Uma pintora famosa, casada com um fotógrafo de moda muito requisitado, vive numa grande casa com grandes janelas com vista para um parque, numa das áreas mais desejáveis de Londres.
Uma noite, o marido Gabriel regressa tarde de uma sessão de fotografia de moda e Alicia dispara-lhe 5 vezes no rosto, nunca mais proferindo uma única palavra. Daí ela ser a paciente silenciosa. A recusa de Alicia em falar ou de dar qualquer tipo de explicação transforma uma tragédia doméstica numa algo muito maior, um mistério que cativa a imaginação pública e lança Alicia na notoriedade. O preço da sua arte dispara, claro, e ela, a paciente silenciosa, é mantida longe dos tabloides e dos holofotes no Grove, uma unidade forense que é muito segura no norte de Londres. Entra Theo Faber, é um psicoterapeuta criminal que esperou muito tempo pela oportunidade de trabalhar com Alicia. A sua determinação em fazê-la falar e desvendar o mistério do porquê de ela ter atirado no marido leva-o por um caminho sinuoso em direção às suas próprias motivações, uma busca pela verdade que ameaça consumi-lo. Vale a pena ler, é também daqueles livros que não estamos muito à espera do que vai acontecer no fim. É um thriller que vos deixo e que, como vos disse, faz uma bonita prenda de Natal. E agora vamos falar um pouco daquelas sugestões que eu vos deixei. Qual é o crime do padre e a filha de um papa? O que é que eles têm em comum? Um foi escrito, é um clássico, e foi escrito pelo meu escritor preferido, que é Eça de Queiroz, e o outro foi escrito por alguém que também se poderia ter tornado num grande escritor, mas que infelizmente faleceu muito jovem, e que é Luís Miguel Rocha. Neste episódio, então, vamos pegar nessas 2 sugestões e falar delas um bocadinho mais com pormenor. Eça de Queiroz, se não conhece, foi um escritor português, era oriundo da Póvoa do Varzim. O crime do Padre Amaro, o título só por si já diz muito. O crime do Padre Amaro foi o seu primeiro grande trabalho, um marco inicial do realismo em Portugal. Foi considerado o melhor romance realista português no século XIX. Foi o único romancista português que conquistou fama internacional naquela época e foi duramente contestado pelas suas críticas, sobretudo ao clero, aos padres e à própria pátria. A crítica social unida à análise psicológica aparece noutros livros também que vos aconselho, tal como O Primo Basílio, O Mandarim, A Relíquia e aquele calhamaço que nos obrigam a estudar na escola. Eu gostei, a maior parte dos meus colegas detestou, mas que são os Maias. O crime do Padre Amaro, de todos eles, acho que é o meu preferido. Foi publicado em 1875, é simultaneamente uma obra-prima, um documento humano e social do país e de uma época, e é a expressão literária de uma realidade que a história confirma. É narrado na terceira pessoa, em retrospectivas, andamos para trás e para a frente. A ação da obra acontece em Leiria, onde é abrangido principalmente o ambiente da igreja, da sacristia e a casa das beatas. O autor ataca violentamente os vícios da sociedade da época e denuncia a hipocrisia burguesa e o abuso dos padres e do clero em geral. Não há personagens livres de crítica, ninguém escapa, tanto no meio eclesiástico quanto no círculo das chamadas amizades e devotas que rodeiam os padres. Quase todos os personagens são apresentados de uma forma muito sarcástica, irónica e crítica, sendo muito raras as exceções. Eça de Queiroz combate vivamente a instituição que é a Igreja Católica, faz-lhe uma grande crítica, atacando dura e diretamente os jogos das aparências, aquele pseudo-moralismo que passa sempre pela Igreja, de que costumam revestir certos dogmas e costumes religiosos, e este é realmente o tema central do romance. Paralelamente ao tema central, depois temos a contradição que existe entre o que os padres pregam e aquilo que eles fazem de verdade. Olha para o que eu digo, não para o que eu faço. Outra denúncia que se faz, esta é mais de ordem socioeconómica, é a contraposição da pobreza à vida abastada dos clérigos. Ou seja, os padres vivem muito bem, não têm miséria e há todo um contraste em que o povo que dá dinheiro e que contribui para essa vida não vive assim tão bem.
Mas a maldecência, a bisbilhotice, se gosta de histórias de bisbilhotice, este livro é ótimo. As coisas que são superficiais, o vazio das pessoas, o desejo de poder através da religião, o poder que a própria religião tem na sociedade, como força política, como força que vai conseguir influenciar toda a gente, é uma crítica ao culto da aparência, à convenção que também faz presente nesta obra de Eça de Queiroz. Portanto, assim muito resumidamente, Amaro foi destinado a ser padre por decisão da Marquesa, que o educou na infância. Antes de entrar no seminário, viveu com um tio pobre, sofreu muito porque teve que trabalhar, o que o motivou a ir para o seminário, porque ele não queria aquela vida de ter que trabalhar tanto. No seminário, enfrentou desafios emocionais e sensuais, lutou sempre entre o desejo de estar com as mulheres e a obrigação de ser padre. Só por aqui já podíamos dizer muita coisa. Amaro foi nomeado para Feirão, que é uma região muito pobre, e depois para Leiria, devido à influência da Condessa de Ribamar. Orientado pelo Cónego Dias, o novo parco, que é Amaro, foi morar na casa da São Joaneira, contrariando a opinião do padre auxiliar, pessoa de respeito, mas sem influência, o qual havia ponderado que isso seria imprudente, uma vez que ela tinha uma filha, a Amélia, e poderia haver comentários maliciosos. O quarto do padre Amaro ficava no térreo, exatamente baixo do quarto de Amélia, cuja movimentação ele podia ouvir nitidamente. E é claro, ele envolveu-se com Amélia e começaram um relacionamento proibido. Portanto, o que é que sai daí? Sai daí um livro que se chama O Crime do Padre Amaro. E acho que já vão poder saber de que crime se trata. Vale a pena ler, é um grande clássico da literatura. Mas ao mesmo tempo, temos um Papa que tem uma filha. Será o antissemitismo a verdadeira razão para o Papa Pio XII não ter sido beatificado? É que ele não foi e, na altura, dizia-se que era porque ele era tanto era contra os grupos judeus, mas, na verdade, trata-se de um livro que nos traz ao de cima a filha de um Papa. Portanto, passamos de um clássico em que há um crime de um padre para a possibilidade de haver, segundo a lei da Igreja, um outro crime, né? Quando Nicholas, que é um jovem padre, é raptado, ninguém imagina que esse acontecimento é apenas o início de uma grande conspiração que tem como objetivo acabar com um dos grandes segredos, um daqueles mais bem guardados do Vaticano, que é a filha do Papa Pio XII. Rafael, um agente da Santa Sé, fiel à sua igreja e à sua fé, tem como missão descobrir quem se esconde por detrás de todos os crimes que sucedem e evitar a todo custo que algo aconteça à filha do Papa. Tem que a proteger. Conseguirá Rafael ser uma vez mais bem-sucedido? E dizemos uma vez mais porque ele entra noutros livros que têm a ver também com o Vaticano, tipo a Mentira Sagrada, da qual vos vou falar noutro episódio. Ou desta vez, a Igreja Católica não será poupada. Este livro é um thriller, que inicia, como dissemos, com Nicholas, que é deixado no local, um pedido de resgate diferente do habitual, e é escrito num post-it, naqueles papelinhos pequeninos. De seguida, há vários personagens envolvidos em assuntos do Vaticano, que vão sendo assassinados, um de cada vez. Paralelamente, um jornalista do New York Times está a investigar um dos segredos guardados no Vaticano, tendo ido diretamente ao que nós podemos chamar a toca do lobo, pedir explicações e esclarecimentos, o que não abona muito a seu favor. A história principal desenvolve-se à volta do Papa Pio XII e dos motivos que, segundo o autor, levaram à rejeição de sua beatificação. Este foi um livro que eu li, eu posso-vos dizer, li numa semana, embora ele está aqui, né? É um livro muito bom. Entrar na história não é fácil, pois logo nos primeiros capítulos é-nos fornecida uma grande quantidade de informação em personagens, quase que temos que pegar num lápis e num papel para manter a história a andar, mas que isso não seja razão para desmotivar, porque vale mesmo a pena ler este livro. No entanto, assim que conseguimos assimilar todas estas novas informações, a história é envolvente, é viciante, é de uma leitura muito fácil e muito rápida e, como vos digo, não conseguem colocar o livro, não conseguem parar de ler. É algo que nos transporta para um mundo muito interessante, sobretudo se nos interessarmos por questões de Vaticano e o que é que escondem as paredes do Vaticano.
O surpreendente final compensa tudo, porque ali no meio começa a história a ficar um bocadinho parada, mas sempre muito interessante, mas há um desfecho surpresa, muito bem sucedido e que, tal como disse, fez de Luís Miguel Rocha um grande escritor. Infelizmente ele faleceu aos 39 anos, vítima de, eu creio que foi de leucemia, mas que nos deixou mesmo assim um grande, grande legado. E é assim, ficam aqui estas sugestões, como vos disse, são livros muito bons para ler agora no mês de novembro, para considerar como prenda de Natal, e para a semana trazemos mais um episódio sobre mais leitura, mais livros e quem sabe até mais surpresas.